Fala, turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast, podcast do Grupo MD, da MD Ensino, como diz a Ju, podcast da família brasileira. É isso, Ju? Somos todos de família, né? Sim, claro. Melo a gente tem dúvida, mas... Da procedência, né? É, 2 filhos. Tô brincando, JJ tá aí. Sério pra caramba, pelo amor de Cara, Deus. sério. Eu nunca brinco aqui nesse ambiente. Nunca tô sempre brincou. falando sério. Tá Vamos bom. lá. Hoje, como sempre, na verdade, como de costume, tá aqui com o meu grande amigo, Rafael Melo. Ele gosta que eu falo assim pra Boa ele. noite. Boa noite, não. O horário que você estiver assistindo a gente, seja muito bem-vindo, tá? Esse tema de hoje vai surpreender. Tema muito forte. Esse tema é forte, esse Né? tema é forte. Mas antes de falar do tema... deixa eu- Juliana, Juliana, claro. Prazer. nossa grandiosíssima residente. Prazer. Juliana. Que tá pleiteando um podcast próprio pra ela. Oh, eu tô sabendo, não, Gabriel, eu tô sabendo que ela foi convidada, cara, pra dar uma palestra e depois de ter participado de um podcast aqui com a gente. Então, assim, realmente, né, eu vi até a imagem, ela tá muito bonita. Não que ela não seja bonita, mas tem uma produção, a imagem, assim... Na verdade, quando chegarem lá, vão achar que trocaram, eu vou até, né? Luiz, o nosso editor. Luiz, eu até vou pedir pra você quiser jogar só a imagem dela depois, assim, num Tu, frame, né? só um framezinho dela, Tu. assim, você vai ver que... Você vai ver. Não, quando ela chegar lá, os alunos vão perguntar, mas não foi essa aí que vieram. Fake Fake foi news. divulgado, né? Fake news. Tá errado isso aí. Na era da Isso aí. fake news, isso é um problema. Isso é verdade. Isso aí. Não, eu E a concordo. história do podcast da Ju? Você tá ligado nisso, né? Ela tem um podcast? Não, ela quer ter. É mesmo? Vai Próprio? chamar Pode Jucast. Jucast, né? Jucast. Jucast. O tema Você vai que... ser convidado, Rafa. Tá bom, vou A participar. gente vai, inclusive, deixar uma enquete no link do Spotify, se você quer um Jucast, Tá bom. Tem- Vou Eu levar tenho- só temas polêmicos. Ah, tá. sobre a vida Então, do posso ir. residente. Então Isso. posso ir. Não, mas você falou que é da família, não sei o Não, quê. temos polêmicos, é comigo. Isso aí é comigo. Vocês vão falar de polêmica hoje? Então é comigo. Hoje... Vai lá, Ju, deixa você Hoje vai falar, ser vai, muito gostei, vai, polêmico. Ju, vai, fala você. Hoje vai ser muito polêmico, é o tema preferido do Gabriel. A gente vai ouvir falar muito sobre isso. Será que a saúde vai quebrar? Pô, meu tema preferido da saúde vai quebrar. Você... Não, foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Entendi. Mas essa é a pauta, né? É. Por que isso? Porque toda semana, nas últimas semanas, se você entrar em portais, saiu aí os balanços e balancetes das empresas do ano passado, de algumas empresas e da saúde de uma maneira geral. E assim, o que o pessoal tem nos contado aí nas redes sociais e nas grandes mídias é que a saúde anda mal das pernas. E acho que isso é uma aflição de todos nós, né? Inclusive nós, mas também de quem está entrando agora no mercado, de quem está fazendo residência, de quem está fazendo faculdade ainda, e de quem já está há algum tempo no mercado. E a gente resolveu bater um papo sobre isso. A gente não é dono da verdade aqui, né, Rafa? Né? Na verdade, a gente vai trazer devaneios aí, insights e pensamentos sobre isso, nossa opinião. Mas é um tema firme. Luizão, inclusive, está preocupado, porque se a saúde quebrar, esse podcast provavelmente não vai para frente. Isso aí. E se ele não for para frente, o Luizão também não vai para frente. Inclusive nós também, vamos ficar todos morrendo. Né? Todos vamos perecer. Exato. Então, nesse momento, o Luizão começou a dar uma tremida, mas talvez no final do podcast ele vai ver que a saúde talvez não quebre tão fácil assim. Ou não. E aí? Vamos começar? Lembrando que, mais uma vez, é roteiro by Ju Melo. Eu também não sei do roteiro. Mais Isso é ou mentira, menos, isso é mais uma ou menos, grande mais ou mentira, menos. que nunca é assim. Ele sempre sabe de todas as perguntas, já tá tudo ensaiado e tal. Não tá tão ensaiado assim, Ju. Então tá Seja bom. sincero. Tá bom. Não, Vamos lá. eu que faço. Não, mas tá ele bom. tem um certo acesso, Eu porque sei, você sabe como que é. eu sei. a- Vida de residente. Então vamos lá. A relação é que os planos de saúde hoje tem muito relato de que eles não estão conseguindo pagar as contas, estão fechando no negativo. Isso porque envolve múltiplos fatores. A saúde em si é muito cara, enfim. Talvez você tenha uma opinião acerca disso. Mas hoje, do jeito que tá, os planos de saúde, eles conseguem se sustentar? Opa. Os planos de saúde? Você quer começar aí? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta dificílima de Nossa responder, Senhora. sempre que envolve muitas coisas, tá, Juliana? A questão é como nós, médicos, vamos nos sustentar e sobreviver nesse ambiente todo. Eu acho que talvez é por aí que a gente deve tentar construir. Olhar pelo plano envolve muitas questões, assim, né? Mas assim, olhando como negócio, como todo e qualquer negócio, eu acho que as empresas que são, né, que vão se sustentar no mercado são empresas que no momento da crise se reinventam, buscam alternativas, né, buscam encontrar caminhos para que, né, se sustentem num ambiente né, com uma disponibilidade de recurso menor. Então acho que
como empresa, e falando do plano de saúde, olhando como plano de saúde como empresa, eu acho que nessa crise toda, no final da história, vão sobreviver quem realmente é enxuto, quem realmente gerencia de maneira sustentável os recursos ali, para que no final da história eles sobrevivam, né? Mas eu não consigo responder pelo plano de saúde, até porque eu acho que o plano está muito acima da gente, mas a gente tem que olhar o que a gente pode fazer para se prevalecer num ambiente tão caótico de tanta cobrança e tanto, né? Cara, Ju, assim, eu vou começar falando da primeira pergunta. A saúde vai quebrar. E aí o Melo vai gostar, acho que um pouco da resposta, porque ele na verdade já leu esse livro também. O livro Antifrágil do Nassim Taleb. Inclusive no Antifrágil, uma parte do livro, ele fala sobre a antifragilidade do sistema de saúde. E, honestamente, a saúde não vai quebrar. Não existe como. A saúde enquanto sistema. É um sistema antifrágil. Por que é um sistema antifrágil? Justamente porque, de alguma maneira, algum player ou a organização funcional desse sistema, ele vai achar um caminho para a sustentabilidade. Porque falar que a saúde vai quebrar, gente, é a mesma coisa que falar que que ninguém vai ter mais acesso a uma saúde digna e correta. Ou que a grande maioria não vai ter acesso a uma saúde digna e correta. E eu não estou nem falando de grandes atendimento, tecnologia, estou falando de saúde de uma maneira geral. Então, a saúde não quebra. O modelo talvez quebre. O modelo talvez se reinvente. Não, sim. Aliás, se reinvente não, ele vai se reinventar para a saúde não quebrar. A questão aqui é, a saúde não quebra. Assistência à saúde não quebra. Mas dentro desse sistema, várias peças vão se quebrar. E a pergunta é, você está em qual lado? No lado que quebra, ou no lado que é frágil, ou no lado que é antifrágil? Acho que essa que é a pauta que a gente vai puxar. E aí a ideia de antifrágil é muito mais interessante, porque o antifrágil não é só resistente, ele se beneficia desse caos, né? Ele encontra caminhos no meio do caos. Exato. E isso que a gente pode discutir aqui hoje, encontrar caminhos no meio desse caos todo, nessa ideia de que acabou o fim do mundo, medicina acabou, será que não tem caminhos para serem desbravados, oportunidades a serem vistas aqui, né? E quando você olha nesse sentido de antifragilidade, existem inúmeras oportunidades que a gente talvez nem saiba ainda, mas que certamente elas vão existir para que se sustente o sistema. Como eu disse no começo, o sistema vai ter que se reinventar. E o que a gente está discutindo aqui, olha só, já é uma reinvenção do sistema. Porque o público que está escutando, o time que está escutando, as pessoas que estão escutando, vão talvez ter algumas fagulhas, se já não estão tendo, fagulhas de criatividade, que comece a reinventar a forma dela atender e, consequentemente, sustenta o sistema. Por isso que a saúde não quebra. Mas, durante esse processo, muita gente vai quebrar. E aí é a hora que a gente começa a conversar, inclusive, sobre o plano. Você quer conversar sobre o plano? E aí eu acho que a gente pode colocar nessa salada, Ju, talvez os principais players. Quem são? O primeiro deles, que a gente não considera, Mel, e na minha opinião, ele é um player da saúde, que é o paciente. Porque, olha que doido, quando eu falo que a saúde não quebra, mas eu falo que os players podem quebrar nessas coisas, um deles é o paciente, que é quando? Eu não estou falando que em algum momento a assistência não vai piorar. Estou falando que ela não vai acabar, ela vai quebrar, mas que em algum momento ela não vai piorar, ela não vai piorar. Então o paciente é um player desse sistema. Sim. E ele, entre aspas, também pode quebrar. Seja que ele quebre literalmente, que é eu tenho que pagar muito para plano de saúde, muito caro, e aí eu não consigo. Nos Estados Unidos, a principal causa de falência são dívidas com a saúde. Pessoa física. Tá? São dívidas com a saúde. Então, o indivíduo, o paciente quebra também no sistema. Quebra nesse cenário. E quebra muita gente com ele, leva muita gente. Porque se ele quebra, desestrutura, né? Exato. Desestrutura o médico, desestrutura o hospital, né? Então... Exato. E aí a gente vai para um outro lado do play. Então, o paciente está aqui do lado. O outro lado, outra pessoa. O outro player disso, o médico. Com certeza, Ju, muitos médicos vão quebrar junto com a mudança do sistema. Muitos. E aí, por N motivos, Melo. Eles vão quebrar porque não se adaptaram, porque não inovaram,
porque não se preocuparam com o momento, com a tendência, porque acharam que ser só médico já bastava, porque ficaram reclamando. E aí você pode ter um monte de processo, porque, enfim, mas eles vão também quebrar. Qual que é o outro player dessa situação? O outro player é o convênio. Que se não olhar para a cadeia, e esse é um player fundamental, por quê? Porque ele é, assim como... E aí o convênio aqui, eu vou colocar ele na mesa ainda, mas... governo. Assim como o governo, ele... Na verdade, a fonte de renda é o paciente, mas ele é a distribuição da renda. Ele que distribui a receita. Ele gerencia, ele organiza o dinheiro, vamos dizer assim. Então, se ele não entender como qualificar, como promover saúde, como pagar de forma mais assertiva, empregar bem aquele recurso, ele quebra. E aí a gente vai para um outro player. Então a gente está montando nossa mesa para discutir, acho que as próximas pautas aí. A outra player da mesa é o hospital. E aí, hospital clínica. Tem o médico só do consultório, mas a maioria dos médicos do consultório estão congregados em clínicas, né? E hospital e clínica também tendem a quebrar nesse ambiente se não fizer nada. Se eu não me preocupar com o resultado de uma forma que eu nunca me preocupei. Porque é duro falar isso, mas os hospitais, os grandes gestores, muitas vezes não têm a mesma preocupação do resultado que o paciente, que o médico, que até a seguradora tem. Então, a preocupação de resultado dele, muitas vezes, é por gerar economia de um jeito completamente arbitrário. Cortar gastos de um jeito, a gente pode discutir isso ao longo aqui, de um jeito muito pouco eficaz. Então, se esse camarada, se esse player, que é o convênio, ele não organizar, ele não entender onde ele está nisso, e talvez ele seja até o primeiro a quebrar. Porque ele é onde sai o dinheiro. Entende? Claro, o convênio também sai, mas o convênio, como o dinheiro está na mão dele, ele gerencia isso de uma maneira mais do que é própria ele. Ele demora mais a pagar, faz fluxo de caixa, não sei o quê. O hospital só se ferra. E aí o último play que a gente pode colocar no mesmo cenário do hospital, que é o próprio governo. Que também, se não tiver responsabilidade financeira, fiscal, não sustenta. E aí não sustenta, ele quebra, e o Melo gosta muito disso, ele quebra outras estruturas. Não só a saúde, ele quebra a previdência, ele vai quebrando investimento em um monte de coisa, porque ele precisará, para se perpetuar do ponto de vista político, de prover a saúde. Então, para mim, o cenário é esse. O cenário montado à mesa é essa. Entende? Então, aonde que cada um... O que cada um dessa mesa vai fazer para poder não deixar a saúde quebrar? Ou como ele vai se comportar nesse movimento de reajuste do cenário, reajuste do ponto de vista de estrutura, onde ele vai, é o que vai dizer onde ele vai estar daqui a alguns tempos. E a partir daqui a gente pode escorrer muita coisa aí, porque se você é médico e não quer quebrar junto com a saúde, ou não quer quebrar para que a saúde não quebre, você tem que saber onde você vai estar nesse cenário. Eu ainda não respondi a sua pergunta do convênio, mas foi só para criar um ambiente em cima da primeira pergunta, que se a saúde vai quebrar. Ou seja, respondendo de forma objetiva, na minha opinião, a saúde não quebra, a saúde é antifrágil, mas dentro do movimento de reajuste da saúde para que ela se comporte e se sustente, muitos players podem quebrar. E a gente vai discutir aqui como que talvez a gente possa interpretar tudo isso. Gabriel, você acha que de certa forma nós médicos temos uma certa até culpa aí nesse processo desse custo muito alto da saúde, até porque esse sistema se sustentou até agora. Então, e agora que a gente mais tem falado nisso? Você acha que a saúde vem encarecendo até por nós mesmos, né? De pedir exame demais, às vezes não pensar em valor, não aprender sobre valor na faculdade, isso não ser falado. Você acha que, de certa forma, a gente tem uma certa culpa nisso? Eu acho que a gente tem muita culpa. Acho que disso tudo aqui, tem duas pessoas que têm muita culpa que muitas vezes não são considerados. E aí isso talvez seja polêmico. É o médico e o paciente. Acho que são os dois que têm muita culpa nisso. E eu vou até ser mais raso, tá, Ju? Assim, ou mais profundo, talvez. Que o médico tem culpa por ter tanta insegurança assistencial
que foi promovida muitas vezes por um paciente que não conseguiu se organizar todos os conhecimentos, todos os conceitos, porque muitas vezes o paciente, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o paciente procura coisa na internet, ele quer um resultado que não é o que a gente quer dar, que a gente consegue dar, ele tem uma expectativa, e aí para se proteger disso, se blindar disso, muitas vezes o médico tem algumas atitudes, que esse é um ponto, tá? Tem vários outros, mas esse é um ponto, tem atitudes que não são efetivamente de que são pouco custo efetivas. E a gente começa a pedir muito exame, a gente começa a pedir muito reconsulta, muito retrabalho, e isso vai comendo do convênio. E aí o convênio tem que mudar tem que captar de alguma forma. Então eu acho que o médico tem muita culpa, e eu acho que o primórdio disso também é a formação. É o que você falou. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, talvez seja um dos principais pilares. A gente não conversa durante a nossa formação, e mesmo depois da formação, sobre custo, sobre desperdício, sobre otimização de recursos, sobre qual o tratamento que é mais eficiente. A gente não conversa sobre como passar confiança, se comunicar melhor com o seu paciente, criar relações. Então, o médico tem muita culpa. Mas, para mim, todos esses players têm uma parcela de culpa. E aí o próprio convênio, às vezes, diante disso, começam as auditorias, e às vezes aquele paciente que realmente precisa de um exame, que precisa de uma intervenção, às vezes ele é prejudicado por causa de uma auditoria que tem que ser feita, porque tem muito exame que é pedido desnecessário. Eu acho que grande parte do que a gente vive hoje é um despendimento de recursos de maneira descontrolada, né? Sem gerenciamento nenhum, descabida, e a gente está pagando o preço disso tudo. Né? Eu acho que a saída desse sistema, que é um sistema de saúde, você falou, e antifrágil, realmente essa reinvenção desse sistema passa por encontrar caminhos que sejam custo-efetivos. Você entregar uma assistência de qualidade para quem precisa e não despender gastos de maneira desnecessária. Esse é o caminho de sair dessa dificuldade toda que a gente tem em relação ao sistema de saúde. Por isso que eu acho que a mudança não vai acontecer do plano de saúde para cá. A mudança vai começar daqui para lá. Porque, na verdade, se a gente não começa a entender... E aí, o plano de saúde, às vezes, é pouco técnico. Ele não entende bem, né, quem está gerindo lá a questão médica em si. É a gente. Se a gente emprega esse recurso de maneira ok, de maneira adequada, a gente vai sustentar um serviço de saúde que, né, saudável, né? Vai acontecer o cuidado para quem realmente precisa. Então, acho que parte muito da gente e dessa visão mesmo. Sim. Que é muito pobre na formação médica. Acho que nós, como médicos, a formação médica, a gente fala muito pouco disso. A gente fala de tratar doença, mas a gente, como que a gente gerencia isso? Por onde que eu atuo na construção de uma propedêutica diagnóstica? O que é o exame mais barato? Por onde eu começo, né? Vou fazer um angio-TC. Poxa, será que é o primeiro exame que eu vou fazer? Será que eu não consigo buscar um exame primeiro para que realmente... Não, isso corrobora com essa questão. Então, eu vou para um exame mais específico. Tudo isso é parte da formação médica. Sim. Isso é muito pouco valorizado. E eu acho que a gente paga um preço grande hoje por conta disso. Sim. O Melo, tem uma frase que assim, nem sei se é uma frase, mas é um conceito que eu reproduzo muito ele, eu reproduzo todo dia, e eu vou falar ele sempre, e eu acho que é o seguinte: a qualidade é barata. Quando você tem conhecimento técnico, estudo, a gente já falou isso no podcast anterior, quando você tem estudo, ciência, sei bem fazer o negócio, mas que eu tenha dúvida, mas eu sei bem fazer o negócio, isso vai ser muito barato no fim das contas. Porque a gente está falando de dinheiro. E isso, por que isso vai ser muito barato? Porque isso vai gerar resultado positivo para o doente. E é engraçado, porque quanto mais a gente estuda valor, você vê isso, quanto mais a gente se preocupa em fazer bem feito, trabalhar bem, com todos os conceitos técnicos, mais a conta enxuta. Mais fica o custo paciente dia fica barato. A eficiência do sistema fica muito mais barato. Então, o problema na formação não é só não saber sobre o custo, mas é não saber o quanto eu não fazer uma boa assistência gera de recurso. Gera de custo, né? Gera de grana. Só que admitir que a gente precisa, aquela história que a gente conversou no mês passado, admitir que a gente precisa seguir evoluindo, estudando todo dia, se dedicando,
para com o sistema não é muito fácil. E a gente se preocupa, e não tá errado isso. Ah, mas eu tô fazendo para o paciente só. Cara, o paciente precisa do sistema. Se você não olhar o sistema, talvez a gente também vai ter problema. Se você sabota esse sistema no mau sentido, Exato. vai ser problema para você. Exato. Você não vai fugir Exato. disso, cara. Você não vai fugir. Os melhores... vamos fazer um exemplo mais prático, que fácil de ficar... Acho que todo mundo entender, Ju. Um cirurgião... Nada contra, nem coisa de cirurgião. Só um exemplo que é prático. Um cirurgião que opera bem um Whipple. Cara, não tô falando, não precisa nem ser catedrático de 20, 30 anos. Não, o cara é qualificado. Ele foi lá, ele aprendeu, ele se desenvolveu, ele estudou, segue estudando, aprimorando a técnica dele e vai lá e opera bem. Versus um cirurgião que não fez tanto aprimoramento, que não tem qualidade, ou que a qualidade não é tão grande quanto aquele, por aí vai, e opera o hipo. Esse cara que operou bem, é óbvio, ele pode ter as complicações. É óbvio, faz parte de uma porcentagem lá, mas a chance é muito menor, começa por aí. E aí esse cara, ele opera o paciente 2 dias na UTI, anestesia bem anestesiado, também coloca anestesia, 2 dias no UTI, 1 dia no quarto, vai para casa, fica bem, não complica nada, reabilitado. Esse outro cara que tem uma qualidade boa, mas não é tão eficiente naquilo, o paciente demora 4, 5 dias de UTI. Faz uma fístula. Ou nesse meio tempo ele faz uma flebite, porque ele ficou com um tempo de antibiótico que talvez ele não precisasse. Ou ele faz uma escara, ou ele demora a voltar a andar, né, fazer fisioterapia porque ele estava com dor. Olha o custo da qualidade. Uhum. Só que qual que é a conta que se faz hoje, Ju? Esse cara aqui, ele cobra mais caro. Ele cobra... Sabe, é um exemplo fictício, né? Então, a gente nem falar de valor, porque não é... Mas eu vou só botar um nome, pra ficar uma coisa estratosférica, só pra ficar bizarro. Ele cobra 100 mil reais pra fazer cirurgia. Esse outro cara aqui, ele cobra 80 mil reais pra fazer cirurgia. Só que, ao longo do tempo e resultado, este paciente, pro hospital, vamos colocar assim, ele custou 100 mil reais. Ou pro convênio, ele custou 100 mil reais. Esse outro aqui custou 200. Por causa do tempo de UTI, da flebite, do não sei o quê. Só que fazer essa conta é muito difícil. Entende? Os gestores, os planos de saúde, e eu não sei nem, honestamente, se já existe um jeito muito eficiente de fazer essa conta. Mas eles não enxergam, eles só falam assim, cara, esse cara custou 100 mil reais. É muito caro. Pô, tem um que opera com 80. Mas essa conta que tá quebrando. Porque a gente olha muito um ponto focal só. E a gente precisa começar a trazer uma visão mais holística do que representa. E aí são vários problemas. Talvez o principal deles é quem administra tudo isso, seja do plano, seja de coisa, não sabe avaliar isso e não tem nem conhecimento de causa, porque não é médico. Mas também se você botar médico lá, ele também falha o convênio, porque ele também não sabe de administração. Então é uma situação complexa, a gente vai vivendo, mas que cada vez mais eu acho que essas coisas estão se aproximando. E não é só questão de custo, é a experiência do paciente também. Olha só, você paga um plano de saúde, um valor caro, e no final da história você teve uma experiência, uma evolução completamente desfavorável, porque o plano achou que era melhor você, né, era mais interessante fazer com um profissional que fosse, né, menos preparado. Sim. E é o preço que se paga da assistência. Isso ainda é muito forte. Né? Muito... E é importante que a gente tenha métricas para se qualificar. Sim. Formas de se qualificar. E isso que é assim, de mostrar a qualidade e o resultado. E é engraçado, galera, você fala de qualificação, que a gente fica exatamente essa discussão aqui do ambiente caótico, da falência do sistema de saúde, e as pessoas veem isso e cada vez querem se qualificar menos, porque o mercado tá muito ruim. Eu vou estudar para quê? Tá horrível. Isso, muito bom você falou, hein? E ainda assim é pior, porque, cara, nesse caos todo, você acha que quem vai sobreviver vai ser quem? Quem tá mais preparado. Então, assim, isso é uma questão que as pessoas não enxergam. É sempre assim, tá muito ruim, vou fazer uma coisa fora da medicina. Cara, isso aí, olha só, tá muito ruim, você tinha que estar se preparando cada vez mais. Assim, é isso que a gente precisa entender, assim, é isso que a gente precisa buscar. Né? O que você acha disso, Ju, dessa pauta do Melo, assim? Você que tá mais fresca no mercado, assim. Porque eu acho que essa é uma verdade, né, cara? Tem que você deve escutar seus colegas, e dizer, dá muito ruim, vou fazer isso. Ou até muitas vezes escolhem áreas
só porque Pela talvez remuneração. porque o mercado ali talvez seja melhor. Sim, a gente escuta isso o tempo todo. Inclusive, o que eu escuto de colegas tem 10 anos que eu dou plantão, o valor do plantão é o mesmo, às vezes até diminuiu. Então, tipo, a gente vê futuramente, será que eu vou continuar aqui estudando pro caramba pro meu, na verdade, ser desvalorizado, né? Porque a gente tem inflação e tudo, então acaba sendo desvalorizado. Isso realmente me bota em questionamento se será que é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida, né? E é um ponto a se pensar, a gente tá aqui e a gente quer sim ganhar dinheiro, né? Olha só, Ju, eu acho que é o seguinte, isso a gente não muda. Ah, vai melhorar, isso a gente não tem controle. A situação é essa, já se impôs. Sim. Como que eu, médico, lido em relação a isso? O negócio agora é parar de estudar medicina, buscar outra coisa. Como é que eu vou me portar? Vou deixar de ser médico? A gente tem que ter uma resposta para essa coisa. A resposta tem que vir de mim, não é do sistema. Não é esperar que o sistema vai melhorar, Sim. o plantão vai subir. Não é, cara, não vai vir do sistema. A resposta tem que vir de vocês, tem que vir da gente. Porque o sistema vai só te selecionar. Exato. Isso, e eu acredito que realmente vai ser o que vai acontecer. Eles vão perceber quem dá mais resultado, quem gasta menos e dá mais resultado para o paciente, porque pelo que a gente já conversou aqui, isso é possível. Sim, Eu dar uma assistência, às vezes até melhor, apesar disso ser meio ilógico, com menor custo, dando uma melhor assistência. Eu acredito que em algum momento eles vão começar a ver isso, porque eles vão precisar ver isso. Sim. E selecionar aqueles profissionais que realmente vão dar resultado. Até porque uma UTI não pode fechar. Sim, e o é hospital isso. não vai fechar. A saúde é antifrágil, não vai. A saúde não vai. Que vai se quebrar é reinventar. você. Ou o convênio, ou o hospital, enfim. Mas a saúde não vai quebrar. A saúde não vai fechar. Entendeu? Pô, talvez feche algumas portas, como a gente disse, mas a saúde vai ter que existir. Tem 200 anos que existe medicina, saúde, cuidado. E ela não deixou de existir, não vai deixar agora. E eu acho que às vezes a gente pensa em outros caminhos, às vezes porque a própria medicina é mesmo um pouco estressante, a gente acaba ali dentro daquele ambiente ficando muito estressado. Mas em termos de valor, não faz sentido justamente por causa disso. Porque falar que vai piorar, vai ser todo mundo mandando embora, a gente vai ter que vender coco na praia, isso não faz sentido. Porque aqueles profissionais que souberem fazer a boa medicina com custos baixos, eu acho que eles vão continuar da mesma forma. A gente fala, e aí tá falando de crise, falando até de mercado financeiro, as empresas que passam aquele momento de crise e a maioria vem à falência, as empresas que sobrevivem a esse processo todo saem ainda mais fortes, caindo com uma margem ainda maior do mercado. Não é diferente pra gente. Se a gente consegue se adaptar e buscar caminhos no momento difícil, quando as coisas melhorarem, se as coisas melhorarem lá na frente, provavelmente você vai estar muito mais preparado e com uma condição muito melhor de estar exercendo a medicina. Então, assim, eu acho que eu posso controlar o que é meu, o que eu tenho domínio. Então, eu acho que nesse momento de incerteza, eu preciso ser cada vez melhor, cada vez um melhor profissional. Eu acho que essa tem que ser a visão. Eu só acrescentaria um negócio que você falou, porque é o seguinte, sem sombra de dúvida, eu controlo o que é meu. Só que o que acontece nisso, e hoje já acontece, não adianta eu controlar o que é meu, e eu sei que você não está falando isso, mas não adianta eu controlar só o que é meu, mas a minha visão, ela ser limitada ao eu. Não sei se deu para entender. Como eu acredito que isso... Eu coloquei os players na mesa. E vou falar uma coisa que pode parecer utópica, mas eu boto a aposta com vocês, tá gravado isso. Luizão, grava aí. Confere se o som tá rolado. Foca na cara dele. Eu bato Se o som não estiver funcionando, nós estamos meia hora aqui, pelo amor de Deus, eu levanto aqui e vou embora pra casa. Pelo amor de Deus. Que é utópico, mas vai acontecer. É o seguinte. Todo mundo que tá nessa mesa que eu falei, aqueles que vão sobreviver, vão, você sabe o quê? Os que convergirem com o olhar pro mesmo lugar. Acho que essa é a principal forma de sobreviver a esta crise. O que quer dizer com isso? Primeiro, eu me qualifico. Porque eu falei, médico, agora falando médico, estou sentado nessa mesa, eu me qualifico. Porque eu falei que qualidade é igual a custo-efetividade. Isso é ilógico, mas ao mesmo tempo é óbvio, sabe? Uhum. Só que se eu só ficar olhando para minha qualidade, para minha eficiência, e eu não conseguir dialogar, e aí eu tô falando de uma coisa ativa mesmo, com o meu paciente, eu tô falando do paciente que é mais fácil, e garantir para ele
que eu tô fazendo o melhor para ele, mesmo que eu não pedi a tomografia que ele tanto queria, e eu não tô fazendo isso porque eu quero só proteger o convênio, porque eu quero proteger o sistema, se eu não assumir essa postura, o negócio vai continuar degringolando. Se eu encontro, vamos pegar lá o gestor da saúde lá, o hospital, não olhar para aquele cirurgião e falar, cara, eu vou fortalecer esse cara aqui, o processo desse cara aqui, porque ele traz melhores resultados e gera menor, e no fim das contas, literalmente, ele gera menor recurso. Ou seja, estou olhando para convergindo para o mesmo lugar, eu não vou se sustentar. Se eu, enquanto médico, não olho para o convênio e falo, poxa, ok, eu fui lá são situações hipotéticas, sim. Só para exemplificar. Eu fui no congresso e estão falando agora que eu tenho que usar cirurgia robótica para tirar o encravada. Poxa, mas será que os trabalhos são eficientemente, realmente tem significância estatística? Então a evidência é essa mesmo? Será que a minha habilidade, eu preciso de cirurgia robótica para tirar o encravada? Pô, mas vou fazer isso que eu vou oferecer melhor para o meu paciente, não sei o quê. Ou seja, eu não estou olhando para o convênio. Então eu não estou convergindo para o mesmo lado. Então se eu não tiver esse olhar que todo mundo está olhando para como a gente vai sustentar, e esse é o meio, e aí eu incluo de novo o paciente nisso aqui, eu ainda assim continuo achando que mesmo com muita qualidade médica, o negócio tende a degringolar. O meu ambiente que eu estou inserido tende a quebrar. A saúde vai se reinventar, mas o ambiente que eu estou inserido tende a quebrar. Então, de novo, parece utópico, mas eu bato a aposta que vocês vão começar a ver reportagem, blá blá blá, sobre isso, e até convênios chamando médicos, e médicos também sendo mais complacentes com algumas posturas do convênio. E o próprio paciente também tem que entrar nessa conta, porque se ele falar, eu pago R$1.000 de plano de saúde todo mês, e vou lá no médico só para poder gastar o plano, isso não é o caminho. Daqui a pouco, esse R$1.000 dele vai custar R$3.000, ele não vai conseguir pagar. Simplesmente porque ele não olhou para o mesmo ponto de convergência. Então, para mim, o segredo de tudo isso, inclusive de nós, que, entre aspas não, mas estamos nos propondo a fazer qualidade, a trazer resultado financeiro e tudo mais. E aí, nesse conceito todo aqui, Melo, entra o conceito de experiência do paciente. Mas se a gente só ficar no nosso, se o plantonista que falou com você lá, eu sou muito bom, eu tenho muita qualidade, eu estou estudando, mas o meu plantão continua igual. E ele chega só lá e só faz o dele, e de novo, não olha para o sistema, não interage com o sistema todo, não vai adiantar. Não vai adiantar. A maioria desses players vão quebrar no meio do caminho. Porque a saúde não vai quebrar. Ela vai se readaptar. E aí o que você falou, aqueles que tiverem entendido, que tiverem feito um pouco disso aqui, com certeza outras várias coisas que a gente nem vai conseguir falar aqui por do tempo até mesmo, eles vão estar destacados. Não sei se deu para entender o que eu falei? Se deu pra... Não, eu acho que é isso aí mesmo. Eu ficou com a cara de que não entendeu. É porque você fala muito, assim. Eu achei que depois da frase utópico ia haver um pensamento curto e não, mas e aí direto. você quer demais. Aí você quer demais. E aí não veio, assim. Pô, ela me criticou em público, cara. Aí quer demais. Falei, cara, ele vai falar aí, a frase do ano. E aí ele falou 30 minutos. Pô, Melo, mas ela quer... Vou responder isso no stories do Instagram, então, vou fazer um podcast. Isso. Tem que ser uma receita, assim, amigo. Tem que botar tudinho ali, ó. Pá, né? Mas a utopia que eu quis dizer é colocar médico, paciente, convênio, gestor, governo, tudo olhando para o mesmo lugar, para o mesmo interesse. Isso quase sempre acontece. Por que eu falei que é utópico, mas vai acontecer? Porque isso quase sempre acontece onde, Melo? Na crise. Sim. Quando o negócio aperta, a famosa água na poupança, quando bate a aguinha, todo mundo, e tá batendo água em todo mundo, cara. Porque na verdade... E ninguém vai conseguir sustentar isso sozinho. Se você destrói no mau sentido, você tá se destruindo também. Você precisa conseguir... Exato. Né?
isso tem que ser sustentável para o plano, tem que ser sustentável para o paciente, tem que ser sustentável para você. Exato. Lógico que sem abrir mão do cuidado devido com o doente. Mas você tem que botar isso na balança. Tem, cara. Não dá pra, eu quero isso, mas espera aí, isso não é factível. Sim. Dentro desse contexto não é factível. O capitalismo, meu amor, eu falar assim, vai parecer até que a gente é... Não, mas o capitalismo no sentido que uma pessoa só quer ganhar a fatia inteira do mercado, ele, de uma maneira geral, falando sempre, ele é autodestrutivo para aquela própria pessoa. Cara, a gente tá aqui... Esse autodestrutivo pra foi um Foi pleonasmo seguido. Mas ele é autodestrutivo para... Entendeu, né? Sim, Acho que entendi, tá talvez eu quis destacar mesmo que é muito destrutivo. é muito ruim para aquele indivíduo, para aquele coisa. Por exemplo, a gente faz curso. A gente se propôs há mais ou menos 1 ano e meio a fazer curso no Espírito Santo. Cursos online, mas uma parte dos nossos cursos são híbridos e presenciais. Cara, aí esses dias falaram comigo assim, tem uma empresa de curso que está abrindo uma empresa de curso que está, não vou dizer concorrente, mas que está abrindo. O que você acha deles? Eu falei, acho ótimo. Eu adoro que se abra curso aqui. A gente tem um time aí que a gente vai até trazer para o podcast, conversar e quer acionar o TI, que eles fazem curso de ultrassonografia. E muita gente fala, por que vocês não abrem? Eu falei, não, sabe por quê? Porque tem a Sonar, cara. Nesse momento, o que eu acho mais interessante é fortalecer o ambiente de curso no Espírito Santo. Porque hoje, Melo, quem que é nosso concorrente? São Paulo. Só que São Paulo está mais maduro. Tá há alguns anos aí, do ponto de vista de marketing. Não estou falando que é melhor, mais qualificado, nem nada. Mas o próprio público do Espírito Santo e da região, muitas vezes quer sair do Espírito Santo. Eu estou citando esse exemplo só para a gente entender, basicamente, como é que tem que entender. Às vezes é um mindset um pouco de concorrência. A gente aprende uma coisa muito... Concorrência da escola, assim, sabe? É de menino de escola. A gente traz pra vida adulta, sabe? E pelo menos é o jeito que eu acredito, entende, Ju? Não é que eu tenho que ser o único deste mercado de ensino do Espírito Santo. Não. Ter uma cena de ensino do Espírito Santo, no Espírito Santo... É bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. Porque o aluno, ou o candidato... É bom pro aluno, é bom pra quem dá o curso. Exato. É ótimo. A gente evolui todo mundo junto. Sim. Isso não é demagogia isso que eu tô falando. É aquela ideia que as coisas acontecerem, você não precisa destruir o cara que tá no mesmo. Exato. Isso não faz sentido, cara. Não faz Até sentido. porque hoje o bolo é muito... Vamos colocar assim, o bolo ele é muito pequeno. O que é melhor? Você comer um bolinho pequeno ou você engordar o bolo e comer uma fatia maior, uma fatia grande, mesmo que você divida esse bolo com mais gente. E esse é o ponto, a conexão que eu faço, é porque com essa história toda, se a gente não olhar para isso tudo como uma cena no sentido de precisamos todo mundo se juntar para conversar e estruturar e parar de ser concorrente, porque o doido dessa história toda, eu tô bem empolgado, né? Porque o doido dessa história toda é que os concorrentes, eles não são concorrentes diretos. A concorrência é paciente, médico, plano, gestor, governo. Eles estão concorrendo entre eles por uma guerra aí ou por uma, não é nem guerra, mas por uma maior capitalização de cada um. Quando, na verdade, a gente deveria saber como gerenciar todo esse processo, que tenho certeza que todo mundo vai sair muito mais fortalecido, inclusive o paciente, porque ele vai ter uma assistência muito maior. Ele é o ponto final. A convergência é nele. Mas ele também precisa olhar para esse cenário. Ele precisa olhar no olho de todo mundo aqui e falar, cara, estou junto com vocês. E todo mundo olhar para ele. Aí a gente consegue, talvez, ajustar aí todo esse processo para daqui a alguns anos a gente não... E aí nisso eu acredito demais na assistência baseada em valor. Que para mim é a solução disso tudo, porque conecta justamente resultado, experiência e custo. Na verdade, eles têm que parar de brigar e bater cabeça, se unir e chegar num plano em comum que vai ser bom pra todo mundo. Até porque eles têm objetivos diferentes, né? Exato. No final se converge para o paciente, mas assim, cada um no seu ambiente. Cara, isso é importante que você falou. Na verdade, olha só. Todos têm o mesmo, deveriam ter, e tem no seu propósito, e acredito ainda, assim, pode ser que eu seja romântico se eu falar, mas todos têm o mesmo objetivo. Todos têm o mesmo objetivo. Põe a mão na cara. Todos têm o mesmo objetivo, que é promover a saúde, que é entregar a saúde para aquele paciente. Só que a gente... Na essência é isso.
E se a gente sentar com esta pauta, de novo, esse é o seu ponto de convergência, opa, talvez saia, vai bater cabeça, vamos brigar, nem sempre vai dar certo, mas tem um caminho por ali. O que acontece é que a gente está deixando de olhar para este ponto de interseção de todo mundo e todo mundo olhando para como ele se capitaliza mais. Que tá tudo bem as pessoas quererem se capitalizar, mas é o que a gente falou da cena do ensino. Não adianta eu querer me capitalizar destruindo o outro. Daqui a pouco você não se sustenta. Exatamente isso. Se você não fizer isso, você não vai se sustentar. Então, se você não se organizar, porque essa conversa não vai acontecer. Vamos marcar uma reunião, os planos. Não, isso não vai acontecer. Na verdade, essa convergência vai acontecer porque tem que acontecer, senão vai todo mundo morrer. Exato. Todo mundo vai morrer na praia. Então, assim, precisa acontecer. Isso vai acontecer com naturalidade. Ou então você está fora do mercado. Exato. Acho que é isso. Perfeito. E é claro que a gente está falando aqui muito mais para médico, a gente não está falando para nenhum gestor de plano nem nada, mas o médico entra nessa jogada exatamente em cima desses pilares, em cima dessa conexão que ele precisa fazer. Porque talvez uma resistência grande a isso tudo, maior seja do médico. E aqui ninguém está pedindo para médico, ou falando que médico tem que, não quero usar essa palavra, mas se estrepar, se ferrar. Que é uma coisa, mas o convênio tá querendo me ferrar e eu vou deixar ele me ferrar. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando para que a gente tem que ter maturidade, entendimento, conhecimento e técnica para conseguir dialogar e trazer qualidade, mas não só trazer qualidade. Levar isso a um âmbito muito mais amplo, que aí é sentar com a galera, com os players e conversar. A gente fala sobre construção de relação do médico com o paciente, mas precisa construir a relação com o plano de saúde, com o hospital, com a clínica que ele atua. Exato. E, cara, talvez a melhor maneira de começar, falando agora para nós que somos médicos, é conectando com o paciente. Depois você vai conectar com a sua clínica, naquele microambiente. Como é que eu estou fazendo isso aqui? Como é que eu estou gerenciando isso aqui? Eu estou conseguindo sustentar isso aqui eu estou entregando saúde de maneira sustentável, de maneira que agregue valor para o paciente. E aí você vai subindo, daqui a pouco o hospital, daqui a pouco o operador de saúde, e a gente precisa fazer isso. A gente aprende a fazer sempre a interface doença, né, saúde e doença. A gente já aprendeu que a gente precisa fazer interface com o paciente, se comunicar com o paciente, mas a gente também precisa aprender a se comunicar com o plano de saúde e com os outros players todos que você trouxe aí. Senão, não vai caminhar. Eu ouso aqui, Ju, a fazer assim, para todo mundo que estiver escutando. O que você fez hoje para reduzir um desperdício ou otimizar um resultado do ponto de vista financeiro, obviamente sem perder a qualidade assistencial, sem entregar um resultado pior para o paciente, sem entregar uma experiência pior. Mas, se alguém parou para pensar isso hoje, acordou cedo e pensou, poxa, hoje eu vou lá e se o antibiótico tiver ajustado para 10 dias, meu paciente tiver com a procalcitonina baixa, uma PCR baixa, um leuco baixo, estável clinicamente, eu vou encurtar esse antibiótico de 10 dias para 5 dias, porque a literatura me autoriza isso. Mas eu fiz isso pelo paciente, mas também olhando porque eu sei que mais 5 dias de internação, de custo, vai me custar. Eu até acho que a gente pode jogar até uma enquete no Instagram, no podcast, para poder saber quem saiu de casa hoje, parou, antes de começar a atender, pensou nisso. Sim. E aí, que seja na clínica dele, pensou, cara, não vou pedir esse exame de tomografia para o paciente porque ele não precisa. Ele não tem indicação de pedir esse exame. Eu vou gastar um tempo a mais meu para explicar para ele que ele não precisa e, consequentemente, vou gerar esse recurso. Essa é a primeira camada. Claro que depois a gente tem outras camadas, que é como que eu também me valorizo através disso. Eu preciso mostrar essas métricas. E aí, a gente vai construindo as camadas. É porque a gente tem a impressão que tem que gastar tudo pelo paciente, e a gente vê muitas das vezes, né, Gabriel, um paciente que tem um monte de... não tem uma história muito clara, aí se pede um monte de exame, aí tem um custo muito elevado, e a assistência para esse paciente foi muito ruim. Então a gente acha que gastou-se mais, esse paciente está melhor assistido. Não é verdade, na maioria das vezes é mentira, na maioria das vezes é problemático, porque você está despendendo vários caminhos, né, não consegue construir um caminho e está gastando recurso e não está entregando o melhor para o doente. Esse doente está cada vez menos assistido, com mais custo. E isso é um problema grande, muito grande. Ju, a gente não respondeu. Acabou que as perguntas foram respondidas só pelo bate-papo. Eu nem precisei fazer muita pergunta. Mas tem mais perguntas? Tem mais? Não,
acho que vocês responderam tudo já, assim, espontaneamente na mesa de boteco. Faltou só uma cerveja. Que isso, uma conversa tão séria. Não, mas aquela que dizer que foi natural. Não, mas natural, é porque a gente pensa nisso, né? É. Realmente a gente vive isso, a gente pensa isso, acho que todo dia, né, Rafa? Porque a gente acredita que a gente sozinho, como a gente diz, a gente fala isso pro ensino, mas a gente também tem uma empresa de gestão, a gente presta assistência, você sabe disso, você tá com a gente. Então a gente fica todo dia pensando nisso. Isso não é. E isso tem que ser até quebrado, esse tabu, Ju. Porque. Mas vocês são mercenários que estão pensando. Não, isso é tabu, a gente não tá falando. A gente tá falando de assistência o tempo inteiro. Isso. Assistência Resultado de valor. de né? valor. Assistência de valor. É o resultado do paciente o tempo inteiro. Ninguém tá falando de desassistir ninguém, muito pelo Não. contrário, é assistir melhor, Exato. gastando menos. E aí, por isso que eu amo a variável experiência dessa conta. Porque quando a gente fala de valor, a gente falou, vamos colocar assim, custo. Custo é a variável, a gente falou que a variável deveria ser o paciente, mas o custo é a variável que o hospital, o gestor e o governo, o hospital e o convênio enxerga. Qual que é a variável que o médico enxerga? Resultado. Qual que é a variável que o paciente enxerga? Experiência. Claro que ele tem resultado também. Mas você já viu, e com certeza você já viu, pacientes com resultados não tão satisfatórios e que te agradeceram. E o contrário também. Resultados bons que a experiência foi péssima. Exato. Não volta para aquele hospital mais. Então o que o paciente enxerga? A experiência. E a gente ainda falha todo santo dia em pensar nisso. O médico só olha para o resultado. O convênio só olha para o custo. Resultado. A gente está falando que a utopia deveria todo mundo olhar para cá, mas hoje, uma boa parte, a maioria, olha para o custo. Que não, ninguém que está falando que está errado isso. Só que, a partir do momento que o convênio também olhar para o resultado e também olhar para a experiência, ele vai ter muito mais cliente. Ele vai ter muito mais... a gente falou que resultado qualificado é igual custo, menor custo, então ele vai ter muito menos custo. E ele vai ter muito mais médicos que realmente pensam como ele. Por quê? Porque ele se preocupou com o resultado. Então, se eu sou bom e tem alguém preocupando com o meu resultado, Ju, eu quero trabalhar com esse cara. Você concorda comigo? Sim. Então, o problema é que essas três variáveis que parecem simples dentro do valor... Tem que estar todo mundo junto dela. Todo mundo pensando Se nela. todo mundo pensar nas três, porque é a experiência do paciente. Mas se eu também só me preocupar com a experiência demais, eu estouro o custo, talvez. Então, o equilíbrio dessas três variáveis é massa. Só que a experiência é sempre lá do paciente. É difícil a gente ser... Não é difícil, mas às vezes é meio complexo você ser empático com a experiência do paciente. Então, o que você precisa fazer? Subserviência. Você precisa entregar a experiência que você acredita ser a melhor, com o melhor resultado dentro de um melhor custo. Essa balança que tem que ser equilibrada. Então, essas três variáveis a gente aplica, bota nessa mesa. Você convém, né? Vamos cá, o que a gente tem que gerar? A gente tem que gerar resultado, experiência e custo. Tá, mas como que você gera o mesmo resultado com o menor custo, com a mesma experiência? Poxa, vamos lá conversar com o paciente, o que está acontecendo? Cara, parece até difícil, parece utópico, mas, Ju, assim, não é tanto, sabe? Existe uma certa simplificação. Talvez a maior dificuldade que eu vejo nisso ainda é metrificar tudo isso num jeito só. Mas que também tem ferramentas e cada vez mais vem surgindo aí formas de avaliar esse conceito. Eu acho que você vai aprendendo isso, Gabriel, falando como médico, você vai aprendendo isso ao longo do tempo. Assim. Isso não vai ser o mais custo efetivo, vai desenvolver a melhor experiência com o seu paciente assim. Não. Isso toma tempo. Você vai ter alguns pacientes que você não vai conseguir construir aquela relação, você não vai ter conseguir construir uma boa experiência, mas no outro você vai conseguir. Isso toma tempo, isso é um desenvolvimento pessoal. Sim. Que eu acho que a gente tem que pensar e estar pronto para isso. Muito. Não é sempre assim, esse paciente é enjoado demais, esse plano de saúde não me libera nada, não consigo fazer nada. Peraí, vamos buscar entender essas questões todas, vamos tentar encontrar caminhos. Senão o sistema simplesmente dizer que não funciona, não dá para atender, não dá para... Né, eu não quero atender esse paciente, é muito ruim. Assim, eu acho que isso é uma chance de lá na frente a gente ver que realmente não, é uma peça dispensável nesse sistema. E a gente não quer. Lá no final da história a gente quer ser peça importante nesse sistema. E aí a gente vai manter uma trajetória sustentável. Eu já trabalhei por 3, 4 meses como auditor interno. O que era a minha função? Era pegar o que o auditor externo, ou seja, o auditor do convênio, tinha glosado. E questionava.
e ele tinha glosado, questionado, e eu, interno do hospital, tinha que olhar, isso já tem alguns anos, tinha que olhar aquilo e tentar argumentar com ele que ele estava errado. E aí, desglosar. Você queria desglosar. tipo isso. Uhum. E aí, cara, eu durei muito pouco tempo nisso, por N razões pessoais, inclusive, mas Na principalmente... maioria das vezes você viu que tinha razão a glosa mesmo. Exato. E aí que era o ponto. Como eu já pensava que essas coisas têm que ser conectadas, o que eu deveria fazer e o que... obviamente eu não vou revelar aqui quem é o meu contratante, mas o que o meu contratante esperava. Ele esperava isso natural, ele me contratou para isso. Que eu questionasse. E reaver o recurso que Reaver ele o perdeu. recurso. Só que, cara, esse questionamento ele não podia ser à torta e direita, na minha concepção. Eu falava, cara, não, esse cara tá certo. Eu olhei e li o mesmo que ele leu. Ah, não, mas você tem que brigar pela instituição. Veja, mas ele tá certo. Eu vou brigar só para poder arrancar o recurso dele, sendo que, na verdade, a gente tinha que ir lá na ponta e conversar e melhorar as estruturas, melhorar a evolução. Quando eu achava que ele estava errado, eu vou brigar. Claro. Vou sentar com ele. Inclusive, nesse contexto, eu nem brigava mesmo. Porque como ele sabia que eu não ficava tentando arrumar confusão, e quando eu chegava, eu falava, cara, olha, agora nesse aqui eu não concordo com você, por causa disso. Ah, não, Gabriel, tá bom, tá certo. Vou ver. Ele nem olhava. Porque começou a se criar. E de lá, foi desse momento que eu comecei a pensar muita coisa na minha vida. Tem uns 5 anos, acho que mais, menos. Mas foi de lá que eu comecei a repensar tudo isso que eu falei pra vocês aqui. Sacou? Eu falei, cara, é isso. A gente sentou, conversou. Quando ele estava certo, ele estava certo. E a gente tinha que rever nós internamente os nossos processos. Fomos conversar com o médico. E aí muitas vezes o médico também estava certo. Então eu voltava no convênio, explicava aquela visão. Só que tinha todo esse papel de diálogo que tinha que acontecer. Mas eu acho que a experiência desse que você está trazendo aqui é muito legal, que você bota na lupa ali e olha quanta oportunidade de melhoria, né, Gabriel? Em todos os aspectos, assim. Até Médico, hoje, enfermeiro. muitas vezes chega justificativa pra gente de glosa. Sim. Cara, minha mesmo, justificativa minha, assim, não como auditor interno, como coordenador de serviço. Chega e olha, às vezes eu olho e falo, não, essa aqui, realmente, eu acho que esse paciente eventualmente podia ter ido de alta ontem e acho que a gente ficou muito preocupado com isso aqui e, na verdade, não faz sentido. E eu nem tô falando olhando para trás, não, tô falando mesmo paciente. Então, a gente precisa sentar, todo mundo se conectar. Acho que a gente vai agregar valor e vai entregar o resultado e não vai se quebrar no meio da readaptação da saúde, porque a saúde não quebra. Mas você pode estar arriscado a quebrar se você não fazer um pouco disso aqui ou outras coisas, com certeza que quem estiver escutando também tem de ideia. Legal. Bom, então, resumindo, a saúde não vai quebrar. A saúde não vai quebrar. Gastar mais dinheiro não significa melhor assistência. Ótimo, Cheque. essa foi ótima, essa foi ótima. Vai lá, fala mais, vai, seus resumos tão bons. A gente precisa sentar e conversar com todos os jogadores que estão na mesa e focar no paciente. Cheque. Focar no paciente, cheque. Isso aí, tá legal. Parabéns, prestou atenção, né? Isso aí. Luizão tá apontando. Luizão gostou. Meu trampo não vai. Luizão. O Luizão tá preocupado com o trabalho dele, meu. Que isso. Vai dar certo, você acha que vai? Pô, Luizão, tomara, vamos pelo ver. menos mais 15 dias. Pode ser, inclusive, que esse podcast, depois de tanta coisa que a gente falou aqui, talvez Seja ele glosado. seja glosado. Esse podcast, porra. Foi cortado aí. Tá E aí, fora do não sei orçamento. se vai dar pra você, Luizão. Cara, mais alguma coisa, Ju? Não, fechou. Show? Tem muito assunto pra gente conversar sobre isso ainda. Eu acho Mas que acho que dá a gente- pra ser em cada player desse aí, Discutir cada um desses, A gente vai fazer um podcast de valor só sobre isso, você sabe que a gente tá preparando pra isso, mas é que o podcast vai durar 4 horas, a gente vai pedir uma pizza aqui com o Luizão. Não? Não, Luizão acho que não bebe, não. Mas é isso, então. Fechou. Algum recado final? Não, acho que o recado é o recado de sempre, não é? Né? Nossas redes sociais. @MDEnsino no Instagram. @MDEnsino no YouTube. Convidar pra plataforma nova? Ah, sim. Agora você falou, hein? Pô, Agora, você tava Ele sempre esquece, cara. lançada a nível nacional. Nacional não, a nível América Latina, tá? Internacional. Internacional. Nossa nova plataforma, totalmente nova, muito mais interativa. Nós vamos lançar daqui a pouco como é que a gente gera o aplicativo. Pô, ficou muito legal. Eu acho que Ficou, né? cada vez a conexão fica melhor, Gabriel. Cada vez eu acho que a gente vai conseguir levar a discussão toda que a gente tinha às vezes no Instagram.
conteúdo muito rápido ali, Sim. né? E aí a gente queria trazer uma informação com mais riqueza. Isso e aí foi a ideia da plataforma, né? Né? Porque a Completamente gente- gratuita. completamente gratuito. E eu acho que é muito legal, assim. Eu acho que quem tiver oportunidade, mdensino.com, cadastro lá é gratuito, a gente está à disposição lá. O time tá maior agora, né? Trouxemos o Fabiano aí. Isso aí. Estamos construindo diariamente conteúdo, bem legal, né? E Isso aí. muito Isso aí. massa. Tem também Acho que é nosso podcast Ah, no não, Spotify. mas Ah, podcast a pessoa tá escutando Não, aqui, eu né? sei, eu sei, mas às vezes o cara não tá escutando no Spotify. YouTube. Ah, Tá no YouTube. tá, Esse cara, o Ju, pelo amor de tem que Deus, ensinar ele. é difícil. O nosso MD Ensino Cast, né? MD Ensino Cash. Esse Isso aí. nome gigante que você colocou. Instagram, YouTube, Spotify, Plataforma. plataforma. Legal. Né? Legal. Nossos cursos também. E fiquem atentos que segundo semestre, provavelmente julho, imersão e MD Ensino. Mas essa aí, agora você finaliza, Luizão, que essa aí vai ficar... Então tá bom. já tô- Galera, Aí forte deu o abraço. JuCash, hein? JuCast. Votem aí se vocês querem o JuCash. O tema é o que, Juliano? Não, o tema, O tema vai ser... O podcast é dela. O tema eu é ela que sei, vai mas- decidir, cara. Ela Nossa, vai trazer quem você tem quiser. certeza Não, disso, Gabriel? Tem Ela vai certeza? trazer quem ela quiser, ô Luizão. São polêmicas? Polêmico. Não, ela vai trazer aqui negócio de triatlo, Não, correria pelo também. amor de Deus, cara. Corrida. Aí não. Não, Juliano. Pense em outra coisa, tá? Gente, um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau.